Michelito, eu tava aqui pensando. Será que a gente consegue resumir Judas e o Messias Negro em uma palavra só? Olha, eu diria que esse é um filme sobre revolução. É. Inclusive, no episódio de hoje do Falando de Oscar, acho legal a gente tentar contextualizar toda a grandiosidade que foi esse movimento contado no filme. Total, eu acho uma excelente ideia, até porque você já parou pra pensar o que significa pra indústria e pra sociedade ter Judas e o Messias Negro na corrida do Oscar 2021? Acho importante a gente lembrar que essa é uma história real que se passa na década de 60, quando o Partido dos Panteras Negras estava em ascensão nos Estados Unidos. Que foi uma coisa muito importante, né, pra comunidade negra americana. Sim. Os Panteras Negras, inclusive, começaram como uma resposta à violência policial sofrida por pessoas negras no território americano. Mas logo esse movimento se transformou numa ideologia política como uma organização central que visava a proteção e os direitos daquela comunidade. Só que uma informação muito importante sobre tudo isso, Michelito, é que os Panteras, eles se baseavam na segunda emenda da Constituição do país, que dava direito ao cidadão de portar armas. Sim. Com todo o regimento do grupo se baseando numa luta armada, se fosse necessário. E é exatamente esse movimento que contorna os acontecimentos do filme. Né? A história começa quando Bill O'Neill, que era um cara que costumava roubar carro fingindo ser um agente do FBI, é preso e convencido a entrar como informante no núcleo dos Panteras Negras. Ele é o Judas dessa metáfora bíblica bastante descarada. E aí, do outro lado, a gente tem Fred Hampton, que é o líder dos Panteras. Sim. Que tem uma oratória inspirada de um Messias. A gente ligou aqui, ó. Que acaba permitindo a entrada do Bill no partido sem saber que isso vai colocar em risco toda a revolução deles. Judas e o Messias Negro não é só um filme sobre essa revolução promovida pelos Panteras Negras. Ah, não? Eu diria que é também um filme que revoluciona a indústria e o Oscar em muitas maneiras. Com certeza, porque esse, pra quem não sabe, que tá assistindo a gente de casa, é o primeiro filme indicado na categoria de melhor filme da história do Oscar em que todos os produtores são negros, que tem um alcance incrível de escalação para atores negros. E tem indicações para os seus dois protagonistas, o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield. Aliás, absolutamente todos os produtores, todo mundo envolvido no filme que foi indicado ao Oscar esse ano, são pessoas negras. E isso traz uma importância gigantesca, principalmente em uma época onde o movimento Black Lives Matter tem tanta importância. Isso que você falou dos protagonistas é interessante porque ambos estão indicados na categoria de coadjuvante. E em 92 anos do Oscar, somente 6 atores negros venceram como coadjuvante. Mas a coisa toda da indicação dupla na categoria de coadjuvante foi uma surpresa até pro próprio elenco. Por quê? Porque o Lakeith Stanfield, ele tem 49 minutos e 51 segundos de tela. Sim, a gente vai nesse nível. Vocês contaram os minutos de tela. A gente contou os minutos de tela. Enquanto o Daniel Kaluuya tem 46 minutos e 9 segundos. Então, quer dizer que o Stanfield ter sido indicado como coadjuvante acabou sendo um consenso meio que, tipo, sem querer, em conjunto dos membros da academia. Quem assistiu o filme vai ver que a história do Fred Hampton é contada pela ótica do O'Neill, a partir da única entrevista que ele deu em vida em 1990. E o mais bizarro de tudo é que toda a produção do filme, inclusive o Lakeith Stanfield, estavam indicando ele para concorrer a melhor ator. Ele fez campanha. Ele queria entrar na categoria principal. E aí a academia, num consenso coletivo que ninguém combinou antecipadamente, colocaram ele na categoria de coadjuvante, concorrendo com o amiguinho. Aí a gente fica pensando, com os dois indicados na categoria de coadjuvante, você tá querendo me dizer que Judas e o Messias Negro não tem protagonista? Daqui a pouco vira moda esse negócio de não ter filme com protagonista. Não, ele tem protagonista, sim. Essa mudança de categoria, ela pode acabar acontecendo por várias razões, inclusive aumentar as chances de vitória até abrir espaço na lista de categoria de melhor ator. Tá. Não foi o caso aqui, mas isso pode acontecer. Tem gente que usa como estratégia pra tentar vencer o Oscar. Exatamente. Até porque as atuações dos dois são aspectos, assim, que são irrefutáveis dentro do filme. O Daniel Kaluuya, que ficou mais conhecido pelo grande público por ter interpretado o protagonista no filme Corra, ele desponta não só como um dos atores mais influentes dos últimos anos, mas também como um dos mais versáteis. E ele tá indo bem nas premiações, já ganhou algumas. Tá indo bem demais. E você falou da atuação, tem uma coisa interessante, porque como a história do Fred Hampton é contada pela perspectiva do traidor do movimento, essa figura messiânica poderia distanciar o público
da humanidade se não fosse a atuação do Daniel Kaluuya. Com certeza, eu acho que ele faz um papel muito importante de aproximar a gente de tudo que está acontecendo ali dentro do movimento. Até porque na época que o movimento estava em voga nos Estados Unidos, eles eram vistos pela grande população como extremamente violentos. Então isso dá uma humanizada, Muito. sabe? Mostra o outro lado. E os dois astros do filme, o Daniel e o Lakeith, eles trabalham em frequências diferentes. E isso foi um grande desafio pro diretor Shaka King. Foi. E não é à toa que Judas e o Messias Negro foi indicado em 6 categorias do Oscar. Estamos falando de melhor filme, né? Tem os dois. Melhor roteiro original, canção original e fotografia. Olha só, tá todo mundo indicado. Judas e o Messias Negro é essencial para qualquer espectador e com certeza um dos grandes filmes do Oscar 2021 que acontece dia 25 de abril só na TNT.